Bom, então a gente vai continuar o nosso conteúdo sobre funções, tá? E a gente vai ver agora, a gente viu já um básico sobre funções, e a gente vai ver alguns conceitos um pouco mais avançados no próximo vídeo. A primeira coisa a gente vai falar um pouco sobre variáveis, né? Então, bom, o que é uma variável? No fim das contas, é um lugar que você tem na memória para qual a gente deu um nome em particular, né? E que a gente consegue acessar esse lugar da memória do computador a partir desse nome, sendo que variáveis quando você tem duas variáveis diferentes, elas estão em dois lugares diferentes da memória, né? Então, é uma forma conveniente na hora de programar de você lidar com os dados do seu programa. E a gente pode ter novas variáveis dentro das funções, né? Então, aqui tem uma função soma dos dígitos, que soma os dígitos num número inteiro positivo x na base 10, tá? E devolve esse valor. Então aqui eu estou criando uma variável nova chamada soma, né? Criando ela igualando ela igual a zero, aqui na linha 2. Tá? E aí ela é uma variável que eu posso usar aqui dentro dessa função. Então eu posso criar novas variáveis dentro das funções, assim como eu já fazia no meu código antes de usar funções. Tá? Essa variável soma é o que a gente chama de uma variável local. Então ela é local a essa função soma dos dígitos. Queremos dizer que ela existe dentro dessa função soma dos dígitos. Tá? Então ela existe só aqui dentro. Ela não pode ser acessada fora de soma dos dígitos. E ela deixa de existir, ela perde o valor dela quando a função termina de ser executada. Então, quando a função atingir a linha 6, né, executar o return soma, essa variável soma deixa de existir para todos os efeitos, né? E a próxima vez que a função soma dos dígitos for chamada, ela vai ser criada novamente. Então, deixa eu dar alguns exemplos por que isso importa, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa função x aqui, ela simplesmente devolve duas vezes x, tá? Então, def função x, dois pontos, y é igual a duas vezes x, return y. Tá? E aí, aqui fora da função, eu estou fazendo o seguinte, z é igual a função 10, print z e print y. Então, o que acontece? Tá? O que é impresso por esse código? Ele imprime essas 5 linhas aqui. Então, vamos entender o que acontece. Na linha 5, a gente faz z igual a função 10, ou seja, a gente chama essa função passando x igual a 10. E aí a gente calcula que y é igual a 2 vezes x, ou seja, 20. E a gente devolve esse valor 20. Esse valor 20 está sendo guardado nessa variável z. Então, quando a linha 6 é executada, vai ser impresso 20, que é o que está aqui nessa primeira linha da resposta do que o código nos dá. Mas na linha 7, quando eu tento imprimir a variável y, essa variável y só existe dentro dessa função funcal. Tá? Então ele me dá esse erro aqui, dizendo nome y não está definido, porque essa variável y não existe aqui, só existe dentro da função. Então a gente não consegue acessar ela lá. Tá? Então a variável y não pode ser acessada na linha 7, porque ela pertence a essa função. Mais um exemplo. Eu tenho essa função chamada imprime, não recebe nenhum parâmetro, e ela executa simplesmente print z. E aí aqui eu tenho linha 4, z igual a 10, linha 5 eu chamei imprime, e linha 6 eu chamei print z. Tá? Então o que é impresso por esse código? É impresso 10 e 10. Essa variável z, que eu criei na linha 4, pode ser acessada por essa função imprime. Tá? Então, z valia 10, eu dei print z, imprimiu 10, depois eu dei um outro print z, imprimiu 10. Tá? Então, essa variável z ela pode ser acessada na linha 2. Z é o que a gente chama de uma variável global. Tá? Então, como ela não está dentro de nenhuma função, ao invés de ser uma variável local de uma certa função, ela é uma variável global.
ela pode ser acessada em qualquer função. Em qualquer lugar a gente pode ler essa variável z. Mas esse tipo de coisa começa a levar a certas confusões e a gente precisa tomar muito cuidado para entender exatamente o que está acontecendo. Um outro exemplo é o seguinte: def imprime z igual a 8, print z, e aí eu estou fazendo z igual a 10, imprime e depois print z. Então o que você poderia pensar é o seguinte: z igual a 10, eu chamo a função imprime, z passa a ser 8, e aí eu imprimo z, que vale 8, e depois eu imprimo novamente z, que vale 8. Então deve ser impresso 8 e 8. E não é o que acontece. É impresso 8 e 10. Então esse primeiro print imprime 8 e esse segundo print imprime 10. Tá? O que aconteceu? O Python ele criou uma variável local chamada z quando eu fiz z igual a 8. Tá? Que não é a mesma variável global z que eu criei na linha 5. Elas têm o mesmo nome, tá? Mas elas podem ter valores diferentes. Não importa que elas tenham o mesmo nome. Então, na linha 5, uma variável foi criada chamada z, uma variável global, valendo 10. Na linha 6, eu chamei a função imprime, que executou a linha 2 e criou uma variável local chamada z, que vale 8. Na linha 3, eu imprimi o valor dessa variável local, então eu imprimi 8. Na linha 7, eu imprimi o valor da minha variável global z, que vale 10. Tá? O que é bastante confuso. Mas sempre que eu atribuo uma variável aqui no Python, eu estou criando uma variável local, né, quando eu estou dentro de uma função. Tá? Não estou alterando o valor de uma variável global. Então, para a leitura da variável, a gente tem um comportamento. Mas para a escrita na variável, a gente tem um outro comportamento aqui. Tá? Então, como é que a gente corrige esse exemplo anterior? Digamos, entre aspas. Eu digo que eu quero usar a variável z global. Tá? Então, no começo da minha função, eu escrevo global z, dizendo que essa variável z é a variável global que eu quero usar, que está sendo definida aqui na linha 6. Então, global z, z igual a 8, print z. E aqui eu faço z igual a 10, imprime, certo? E aí vai ser impresso 8, e depois vai ser impresso 8 novamente. Tá? Porque dentro da função eu estou falando, não crie uma variável z, use a variável z global que existe. Tá? Então, eu estou contando isso para o Python. Tá? Então, a gente tem essa ideia de variáveis locais, variáveis globais. Então, variáveis locais, elas são definidas dentro da função. Quando a gente faz a primeira atribuição, essa é a forma de definir uma variável, né, no Python. Criar a variável é quando você faz a primeira atribuição para ela. Essas variáveis locais só existem dentro da função. Tá? Então, a gente diz que o escopo da variável é essa função. Já vou falar um pouquinho sobre o escopo. A gente pode ter o mesmo nome que variáveis globais, tá? E note que o parâmetro de uma função é também uma variável local. A diferença é que o parâmetro de uma função é uma variável local que ela já é criada e ela já recebe um valor quando você chama a sua função. Já as variáveis globais, elas são definidas fora de qualquer função. Elas podem ser escritas dentro de das funções, mas para isso eu tenho que usar essa palavra-chave global. Tá? Em geral, o que você quer fazer é não alterar variáveis globais dentro da sua função. É receber parâmetros e devolver resultados, ao invés de ficar alterando variáveis globais. Tá? Isso é uma má prática de programação. Tem raras situações onde você vai querer mexer numa variável global, mas de forma geral não é o que você quer fazer. Você quer trabalhar só com variáveis locais dentro da sua função,
devolvendo o resultado calculado. As variáveis globais elas podem ser lidas dentro das funções, e aí você não precisa usar o global. Tá? Mas você não pode ter uma variável local com esse mesmo nome. Ou seja, não usar esse global pode levar a bugs. Tá? Você pode achar que você está alterando uma variável global quando você está alterando uma variável local. Tá? Então, sempre que você for usar uma variável global dentro de uma função, use essa palavra-chave global e, na verdade, evite isso ao máximo. Tá? Então, idealmente, variáveis globais não seriam manipuladas diretamente pelas funções. O escopo é o que a gente chama de um nome, pode ser o nome de uma variável, de uma função, tá? De qualquer coisa. É a região do programa onde esse nome é válido. Tá? Você pode pensar assim, em quais linhas do meu programa esse nome é válido. Tá? De uma maneira mais simplista. Ou seja, são os lugares do programa onde eu posso acessar esse nome, onde eu posso acessar o valor da variável x, onde eu posso escrever na variável x. Tá? Então a gente viu que existe o escopo global, então se tem a variável que é global, você pode acessar ela em qualquer lugar do seu programa. Né? A de escopo local, que é uma variável que está acessível apenas dentro da função onde ela foi criada. A gente também tem um escopo que chama escopo built-in, que são funções como int, input, etc., que são funções já do Python, por isso que chama built-in, tá? Que pode ser acessado em qualquer lugar. Você quer poder acessar isso em todo lugar. E a gente tem um outro escopo um pouquinho mais difícil de entender, que é o escopo enclosing, tá? Que eu não achei uma boa tradução, mas seria um escopo que fica ao redor de alguma coisa, tá? E eu vou dar um exemplo de quando esse escopo enclosing aparece. Então, esse código, apesar de parecer um pouco estranho, ele é válido no Python e ele vai imprimir 30, já vou explicar como. Que é o seguinte, eu tenho uma função f de x, que na linha 2 aqui está definindo a igual a 10, e na linha 3 está definindo uma função g de y, que imprime a vezes y. E na linha 5 está chamando essa função g com x mais 1. Tá? Então, é uma função dentro de uma função. E aqui na linha 7 eu escrevo f de 2. Tá? Então, f de 2 vai chamar essa função, f de x, com x valendo 2, que vai fazer a igual a 10, e vai definir uma função, e aí na linha 5 vai escrever, vai chamar essa função g com x mais 1. Então, x valia 2, x mais 1 é 3, então chama essa função g com y valendo 3, e você imprime a, que é 10 vezes 3, 30. Né? Então essa função imprime, esse código imprime 30. G é uma função local de f, então está no escopo local de f. Ela só pode ser invocada, só pode ser chamada dentro da função f. Aqui fora a gente não pode chamar essa função g. A e x são variáveis locais de f. A está sendo criado na linha 2 e x é um parâmetro de f. Y, como é um parâmetro de g, é uma variável local de g. Tá? Mas A não é variável local de g, né? Porque ela não é definida dentro de g, ela é definida dentro de f. Mas ela também não é uma variável global, eu não posso acessar ela aqui, digamos, na linha 8, se eu quiser. Tá? Então, mas ela é acessível em G. Então, G consegue acessar ela, mas ela também não é uma variável global. Então, ela está nesse enclosing, ela está em volta de G. Tá? Então, você consegue acessar ela, mas não significa que ela é global, não significa que qualquer lugar do código consegue acessar ela. A gente não vai usar tanto isso, tá? Mas é um conceito importante e dá para fazer alguns códigos interessantes depois que você domina esse conceito. Tá? Mas eu sei que pode soar, por exemplo, pode soar um pouco estranho. Tá. Então vamos olhar
aqui para esse código, fazer uma outra discussão que envolve essas variáveis locais e globais. Então eu tenho uma função, chama soma1, recebe x, e ela tem uma única linha, que é x é igual a x mais 1. E aqui na linha 4, eu faço x igual a 10, soma 1x e mando imprimir x. Tá? E vamos executar esse código, tá? Então aqui no Visual Studio Code, e vou mandar rodar esse código e a gente vai ver o que acontece. Ele imprime 10. Tá? Então x igual a 10, chamei soma 1, ele vai imprimir 10 e não 11. Por quê? Porque essa variável x do soma 1 é uma variável local de soma 1, que não é a mesma variável global x da linha 4. Tá? São variáveis diferentes, apesar de terem o mesmo nome. Mas e esse código aqui? Esse código é o seguinte. Eu tenho uma função que também chama soma1, só para mostrar o comportamento. Recebe uma lista, tá? Eu vou usar len de lista, porque len de lista me diz... Então, chamar essa função len, que é uma função built-in, para lista me diz quantos elementos tem na lista. Tá? E aí eu estou dizendo o seguinte, para ir no range do len da lista, então de 0 até tamanho da lista menos 1, eu faço lista i é igual a lista i mais 1. Tá? Então eu estou somando 1 em cada posição dessa lista. E agora na linha 6 eu faço lista igual a 1, 2, 3. Então eu criei uma lista com 3 elementos aqui. E aí eu chamo soma1 em lista e imprimo essa lista. Tá? Então vamos ver o que esse código faz. Esse é o mesmo código que está lá no slide. E eu vou rodar. E ele imprimiu 2, 3, 4, ao invés de imprimir talvez o que você achasse que ele fosse imprimir, que é 1, 2, 3. Tá? Então a função altera sim a lista, mas não altera essa variável, o que pode parecer um comportamento estranho. Por que altera a lista, mas não altera a variável? Tá? E a função também alteraria a lista se a gente usasse append, por exemplo. Tá? Então, eu vou explicar mais sobre isso, por que isso está acontecendo em breve, tá? No próximo conteúdo, não no próximo vídeo, mas no próximo conteúdo, quando eu falar de classes e objetos, tá? Mas, por enquanto, eu quero que vocês tenham isso na mente. Se você passar uma lista para uma função e você fizer append, ou você alterar o conteúdo de alguma posição dessa lista, você vai ter, de fato, alterado o conteúdo da lista que você passou para a função. Tá? Então, depois eu explico melhor por que isso. Por enquanto, eu quero que você tenha isso em mente. Bom, mudando de assunto, além de comentários normais de código, quando a gente está programando, aqui no Python a gente deveria usar um negócio que chama docstrings, tá? Que é para documentar as nossas funções. Então, é mais do que um comentário, na verdade é uma documentação do que é aquela função, como usar aquela função. Tá? Então, ela vai ser uma string que começa e termina com 3 aspas simples, sempre na primeira linha da função, e que diz o que essa função faz. Então, um exemplo aqui, naquela função soma dos dígitos, eu coloquei aqui, ó, linha 2, é uma string que começa com as 3 aspas, aspas simples, escrito calcula a soma dos dígitos do número x na base 10, ponto, e fecha aquelas 3 aspas simples. Essa é a mesma anotação que a gente já viu para criar strings de várias linhas. Tá? Note que eu coloco aqui na linha 2, eu não atribuo isso para nenhuma variável, eu não dou print, eu não faço nada com isso, eu só escrevo dessa forma, dizendo o que essa função faz. Tá? Isso permite a gente usar a função chamada help no terminal, tá? E também é usada pelos editores para a gente programar mais fácil. Tá? Então, por exemplo, se eu for no terminal escrever help soma dos dígitos, ele está falando, estou te dando help na função soma dos dígitos que está no módulo, no caso, exemplo docstring, porque é
meu arquivo chamava exemplo docstring.py. Tá? Então eu vou colocar no módulo exemplo docstring.py. E aí ele diz o seguinte, soma dos dígitos x, calcula a soma dos dígitos do número x na base 10. Tá? Então pode parecer bobo isso, mas você pode, por exemplo, vir aqui no Python e escrever coisas do tipo help int. Tá? E aí ele está dando um help aqui na classe int. Eu vou falar mais sobre classes e objetos na próxima aula. Tá? Então é útil porque você pode, sei lá, help len. Tá? Então, tô dando help na built-in function len, que está no módulo built-ins. Já vou falar um pouquinho de módulos daqui a pouco. Né? Então, len recebe um objeto, então você consegue saber que ela recebe um único parâmetro e que ela devolve o número de itens num certo container. Então, no caso de uma lista, o número de itens naquela lista. Tá? Então, isso é super útil e quando a gente cria as nossas próprias funções, a gente deveria documentar dizendo o que as nossas funções fazem. Tá? Deixa eu mostrar também aqui, por exemplo, esse tipo de documentação aqui, certo? Que o Visual Studio Code está me mostrando é por causa dessas docstrings. Tá? Então, essas docstrings são úteis para você ler o que uma função faz e também para você dizer para os outros o que a sua função faz. Em geral, a gente pode precisar de várias linhas para documentar uma função. Então, uma documentação melhor da função soma dos dígitos seria essa. Tá? Calcula a soma dos dígitos do número x na base 10, funciona apenas para números inteiros não negativos. Então, eu estou avisando a pessoa que ela não pode chamar essa função para qualquer valor de x. E aí, meus parâmetros, eu estou avisando assim, meus parâmetros é x, um número inteiro positivo. Tá? E tem uma convenção de estilo do Python, que é a PEP 257, que diz que a primeira linha do seu docstring deveria dizer bem brevemente o que a função faz. Então, é uma única linha. Você fala muito rápido o que essa função faz. Você deveria pular uma linha em branco. E aí, você deveria terminar com os 3 fechas aspas simples, sozinhos numa linha, quando você for fechar a sua docstring, tá? Isso no caso quando você tem várias linhas na sua docstring. Se você tiver uma linha só, você faz como está nesse exemplo aqui. Abre a docstring, escreve o conteúdo e fecha a docstring. Tá? E isso só funciona se você tiver isso como a primeira coisa da sua função. Tá? Agora, mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que é muito útil na hora de criar funções é poder definir valores padrão para os parâmetros. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma função que é a seguinte, def soma x, y igual a 2, z igual a 7. E aí devolve x mais y mais z. Função bem bobinha que só soma x, y, z. Tá? Se eu chamar soma 3... é a mesma coisa que eu chamar soma com 3, 2 e 7. Então, esse y igual a 2 está querendo dizer que se eu não passar o valor de y, assuma que ele é 2, é um valor padrão. E se eu não passar o valor de z, assuma que ele é 7. Então, quando eu chamo só soma 3, vai imprimir 12, porque ele vai colocar 3 para o x, 2 automaticamente para o y e 7 automaticamente para o z, que vai dar 12. Se eu chamar soma 3 e 4, ele vai colocar 3 para o x, 4 para o y. Então eu estou passando um valor que não é o valor padrão. E o z é igual a 7, que é o valor padrão. Então ele vai imprimir 14. E se eu quiser, eu posso passar o valor para os três parâmetros. Então a ideia é que eu tenho um valor padrão que se eu não quiser passar nenhum valor para essa função, ele vai executar a função com valor padrão.
ou ele vai executar essa função com o parâmetro que eu vou passar, o valor de parâmetro que eu passar. Tá? Então, se você quiser passar um parâmetro na posição i, você fala assim, nossa, eu preciso passar o valor de y, você vai ter que passar o valor para todos os parâmetros anteriores também. Tá? Não dá para eu passar para x e para z pulando o y. Tá? Mesmo o y tendo valor padrão. Porque quando eu escrever dois valores aqui, ele precisa saber para quais variáveis ele vai colocar esses dois valores. Então ele vai colocar na ordem da esquerda para a direita. Outro detalhe que é bem interessante é que você pode usar o nome do parâmetro na chamada da função. Então, se você tem essa função soma x, y igual a 2, z igual a 7, que soma x mais y mais z, né? Você pode escrever esse tipo de coisa, soma com x igual a 10. Então, essa função soma vai ser chamada com x valendo 10 e y e z valendo os valores padrão dela. Então, vai imprimir 12. Você pode escrever soma igual a x igual a 3, y igual a 4, que você vai chamar essa função soma passando o valor 3 para x, 4 para y e o valor padrão para z. Você pode agora sim pular o valor y, porque você pode escrever x igual a 3, então o valor de x vai ser 3, z igual a 2, então o valor de z vai ser 2, e o y vai ter valor padrão 2. Então você vai imprimir 7. 3 mais 2 mais 2. E se você quiser, você pode passar valores para os 3 parâmetros também, não usar nenhum padrão. Tá? Então você pode combinar isso do jeito que você quiser. Você pode até misturar posicional com nominal, tá? Essa coisa da ordem dos parâmetros com essa coisa do nome dos parâmetros. Só que você tem que começar sempre com os parâmetros posicionais. Então a mesma função lá, se você escrever soma 10, está falando que x deve valer 10. Se você escrever x igual a 10, está falando que x deve valer 10. Se você escrever 3, y igual a 4, está falando que x deve valer 3 e que y tem que valer 4. Se eu falar x igual a 3 e y igual a 4, mesma coisa. Se você falar 3, z igual a 2, falando que x vale 3 e que z vale 2. Se você falar que x é igual a 3 e z igual a 2, é a mesma coisa. Tá? Se eu falar que x é igual a 3, y é igual a 4, z é igual a 2, está passando os valores aqui, certo? E assim por diante. Por exemplo, 3, 4, z é igual a 2. Então você pode misturar assim, posicional com nominal. O que você não pode pôr é nominal antes de posicional, porque aí você vai ter um erro. Tá? Então vamos fazer 2 exercícios para fixar isso. Tá? Então, de novo, como eu sempre digo, pause o vídeo, tente fazer o exercício você mesmo, tá? Antes de ver a solução. O exercício é o seguinte, então faça uma função que dado o número n um valor v, por padrão valendo 0, cria uma lista de n posições com cada posição valendo v. E aí documente a sua função. E a outra, faça uma função que dada uma lista L e um valor v, por padrão valendo 0, modifica todas as entradas da lista para v. Documente a sua função. Então vamos fazer esses exercícios, tá? Então o primeiro é esse de criar uma lista de n posições, cada posição valendo v. Tá? Então poderia chamar de, por exemplo, cria lista, né? E ela precisa receber essa quantidade de números que vai ter na lista, né? A quantidade de valores que vai ter na lista, e esse v. Como eu quero que esse v seja por padrão 0, eu vou escrever v igual a 0 aqui. Né? E aí, então eu quero criar uma lista, então eu vou criar uma lista nova. Certo? E aí eu quero fazer o seguinte, for i em range de n, certo? Então n vezes eu quero fazer lista.append esse valor v, devolvo a lista. Tá? Então, criei uma lista vazia, n vezes eu coloco o valor v nessa lista e eu devolvo a lista. E aí eu posso escrever coisas do tipo L é igual a cria lista, 10, print L,
ou L é igual a cria lista 2, print L, ou L cria lista de print L. Tá? Então vamos rodar para ver o que acontece. Eu tive um erro de sintaxe porque eu fiz alguma besteira. Não, desculpa, eu estou dentro do terminal. Deixa eu mandar rodar. Agora sim. Tá? Então eu imprimi uma lista de tamanho 10 de zeros, porque o V por padrão vale 0. Né? Aqui uma lista de 10 números 2. E aqui uma lista de 10 As, 10 strings As. Então, só mostrando que eu poderia fazer também, então eu posso escrever aqui também, por exemplo, se eu quiser, n igual a 10. Esse daqui eu poderia escrever v igual a 2. Em geral, a gente não coloca espaço aqui, tá? Eu sempre esqueço disso. Eu posso, inclusive, inverter a ordem, tá? Mas para inverter a ordem aqui, eu vou ter que falar que v é igual a 10, v igual a A, n é igual a 10. Tá? Então, se eu executar aqui, você vai ver que imprime exatamente a mesma coisa. Então, aqui eu estou usando essa ideia do nome do parâmetro. Aqui eu estou misturando o posicional com o nome de parâmetro. Aqui eu estou dando nome de parâmetro para os dois. Tá? E a documentação eu faria alguma coisa desse tipo. A docstring aqui cria uma lista de n valores iguais a v. E eu poderia colocar alguma coisa assim, parâmetros n número de elementos na lista, e v é vou colocar assim, mais bonitinho, valor a ser utilizado, 0 por padrão. Vou colocar assim, 0 por padrão. Tá? Então eu criei minha lista aqui. Inclusive, se eu for... eu vou falar disso daqui a pouquinho, então eu tô me adiantando um pouquinho, tá? Mas se eu for no terminal e carregar esse arquivo, eu vou explicar esse comando import daqui a pouco. Tá? Vou fazer o seguinte... Ignora isso que eu estou digitando nesse momento. Tá? E eu só carreguei esse arquivo, daqui a pouco eu vou explicar o que é esse from x7 import estrela, tá? Mas agora eu consigo, por exemplo, escrever help, cria lista e ver essa documentação. Tá? Então cria lista, recebe n, v igual a 0 por padrão, cria uma lista de n valores, tá? Então a docstring aparece aqui para mim. Tá? E, inclusive, note que aparece aqui para mim no Visual Studio Code. Tá? Então, isso é uma forma padrão de documentar as funções que o Python dá para a gente. Tá? Exercício 8, esse outro exercício, né, fazer uma função que, dado uma lista L, um valor V, por padrão valendo 0, modifica todas as entradas da lista para V. Documente sua função. Tá? Então, isso daqui, def, eu quero dar algum nome significativo. Se fosse 0, eu chamaria de 0 para zerar toda a lista. Deixa eu pensar. Então eu vou chamar de inicializa. Sei lá, não é um bom nome, mas é só um exemplo meio bobo. Então, lista e qual é o valor V que eu quero, que por padrão é 0. Né? E aí eu vou fazer algo do tipo for i em range de len de lista. Então eu vou olhar cada uma das posições de 0 até o tamanho da lista menos 1 e vou escrever aqui lista de i
é igual a V. Então, é uma função bem curtinha. Eu já vou fazer a documentação dela aqui. Então, modifica todos os valores da lista dada para V. E aqui eu vou fazer uma de uma linha só. Pode ser assim. Tá? E aí eu poderia chamar essa função inicializa. Deixa eu criar uma lista aqui. Então, se eu tiver uma lista que vale 1, 2 e 3, e eu fizer inicializa essa lista, passando com V, deixando V o valor padrão, ou se eu chamar passando 2, ou se eu passar chamando A, por exemplo, certo? Então a gente pode executar aqui e ver o que acontece. Eu esqueci de imprimir a lista, então nada aconteceu. Print lista, vou imprimir a lista depois de cada chamada de inicializa. Tá? E então a lista foi de fato alterada para 000, 222 e depois A. Tá? Então, até eu gostaria de mostrar um pouco a diferença entre esses dois exercícios. Esse exercício, ele não recebe a lista, ele cria uma lista e devolve essa lista. Né? Esse exercício não precisa, essa função inicializa, ela não precisa devolver nada, porque ela está alterando de fato o conteúdo de cada lista. Tá? Se você quisesse criar uma nova lista com o mesmo tamanho da lista que foi passada, colocar os valores de V e devolver essa nova lista, teria um efeito similar, mas de certa forma você não está alterando essa lista, você está criando uma nova lista. Tá? Então você teria que escrever alguma coisa tipo L2 igual inicializa aqui. Tá? Que não é bem a ideia do exercício. Tá, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu acho que é um bom ponto de quebra, e aí no próximo vídeo a gente vê umas coisas mais avançadas de função e termina essa parte.